Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação sistemática desses problemas levou Freud à criação da psicanálise. O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional. Enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa obra durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A psicanálise como método de investigação caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e palavras, ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. A prática profissional refere-se à forma de tratamento, à análise, que busca o autoconhecimento ou a cura que ocorre por meio desse processo de investigação. Atualmente, o exercício da psicanálise acontece de muitas formas. É usada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientação. É aplicada no trabalho com grupos, instituições. A psicanálise também é um instrumento importante para a análise e a compreensão de fenômenos sociais relevantes, as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência, etc. Compreender a psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de suas obras, como a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, dentre outras. Compreender a psicanálise significa também percorrer, no nível pessoal, a experiência inaugural de Freud e buscar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo as resistências interiores, pois se ela foi realizada por Freud, não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista. Freud formou-se em medicina na Universidade de Viena, em 1881, e especializou-se em psiquiatria. Trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia e deu aulas de neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde se dedicar integralmente à vida acadêmica e de pesquisador. Começou então a clinicar, atendendo pessoas acometidas de problemas nervosos. Obteve, ao final da residência médica, uma bolsa de estudos para Paris, onde trabalhou com Jean Charcot, psiquiatra francês que tratava as histerias com hipnose. Em 1886, retornou a Viena e voltou a clinicar.
e seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica. Em Viena, o contato de Freud com Joseph Breuer, médico e cientista, também foi importante para a contribuição das investigações. Nesse sentido, o caso de uma paciente de Breuer foi significativo. Ana O apresentava um conjunto de sintomas que a faziam sofrer: paralisia com contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Esses sintomas tiveram origem na época em que ela cuidava do pai enfermo. No período em que cumprira essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam a um desejo de que o pai morresse. Essas ideias e sentimentos foram reprimidos e substituídos pelos sintomas. Em seu estado de vigília, Ana O não era capaz de indicar a origem de seus sintomas, mas sob o efeito da hipnose, relatava a origem de cada um deles, que estavam ligados a vivências anteriores da paciente, relacionadas com o episódio da doença do pai. Com a rememoração dessas cenas e vivências, os sintomas desapareciam. Esse desaparecimento não ocorria de forma mágica, mas devido à liberação das reações emotivas associadas ao evento traumático. A doença do pai e o desejo inconsciente da sua morte. Breuer denominou método catártico o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos, que não puderam ser expressos na ocasião da vivência, desagradável ou dolorosa. Essa liberação de afetos leva à eliminação dos sintomas. Freud, em sua autobiografia, afirma que desde o início de sua prática médica usara a hipnose, não só com objetivos de sugestão, mas também para obter a origem da história dos sintomas. Posteriormente, passou a utilizar o método catártico e, aos poucos, foi modificando a técnica de Breuer. Abandonou a hipnose porque nem todos os pacientes se prestavam a ser hipnotizados. Desenvolveu a técnica de concentração, na qual a rememoração sistemática era feita por meio da conversação normal. E, por fim, acatando a sugestão de uma jovem anônima, abandonou as perguntas e, com elas, a direção da sessão, para se confiar por completo à fala desordenada do paciente. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. E o penoso não significava. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. E o penoso não significava, necessariamente, sempre algo ruim, mas poderia se referir a algo bom, que se perdera ou que fora intensamente desejado. Quando Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas ideias, observou que muitas vezes eles ficavam embaraçados, envergonhados com algumas ideias ou imagens que lhe ocorriam. A essa força psíquica que se opunha a tornar consciente a revelar um pensamento, Freud denominou resistência e chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa, que está na origem do sintoma. Esses conteúdos psíquicos localizam-se no inconsciente. Tais descobertas constituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Seu objetivo era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação a cura resultante o nome de psicanálise, em substituição ao de catártico. Em 1900,
Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: o inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso aos sistemas pré-consciente e consciente, pela ação de censuras internas. Esses conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e terem sido reprimidos, isso é, foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não existem as noções de passado e presente. O pré-consciente refere-se ao sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência neste momento, mas no momento seguinte pode estar. O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção, o raciocínio. Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referia-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos. Isso é, na vida infantil, estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais. Confirmava-se dessa forma que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica. E é isso postulada a existência da sexualidade infantil. Essas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana da época, pela concepção vigente da infância como inocente. Os principais aspectos dessas descobertas são: a função sexual existe desde o princípio da vida. A função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento e não só a partir da puberdade, como afirmavam as ideias dominantes. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta, quando as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar associadas tanto no homem quanto na mulher. Essa afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles. No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência. Portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O prazer é erotizado, isso é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual. Fase oral. A zona de erotização é a boca. Fase anal. Zona de erotização é o ânus. Fase fálica. A zona de erotização é o órgão sexual. Em seguida, vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade, e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isso é, há um intervalo na evolução da sexualidade. Finalmente, na puberdade, é atingida a última fase, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo, a outra pessoa, ou o outro. Alguns autores denominam esse período exclusivamente como genital, incluindo o período fálico nas organizações pré-genitais,
enquanto outros autores denominam o período fálico de organização genital infantil. No decorrer dessas fases, sucedem-se vários processos e ocorrências. Desses eventos destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da vida psíquica do indivíduo. Acontece entre 3 e 5 anos, durante a fase genital. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento e passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por meio da perda do amor do pai, o menino desiste da mãe, isso é, ela é trocada pela riqueza do mundo social e cultural. O garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas, por meio da identificação com o pai. Esse processo também ocorre com as meninas, com as figuras de desejo e de identificação invertidas. Freud fala em Édipo feminino. É necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender os dados e as informações colocadas, de modo dinâmico, e sem considerá-las processos mecânicos e compartimentados. Além disso, esses aspectos são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para a continuidade do desenvolvimento de sua teoria. No processo terapêutico é de postulação teórica. Freud inicialmente entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido. Posteriormente descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e consequências de uma situação real. Aquilo que o indivíduo assume de valor, aquilo que para o indivíduo assume valor de realidade é a realidade psíquica. E isso é o que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva. O funcionamento psíquico é concebido a partir de 3 pontos de vista. O econômico, existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos. O tópico, o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e seu modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como um lugar psíquico. E o dinâmico. No interior do psiquismo, existem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas, das quais a origem é a pulsão. Compreender os processos e os fenômenos psíquicos é considerar os 3 pontos de vista simultaneamente. A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, por meio de um objeto, a supressão desse estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autopreservação. Thanatos é a pulsão de morte, que pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora, e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. Sintoma, na teoria psicanalítica, é uma produção resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo em que se sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica, na tentativa de descobrir os processos psíquicos encobertos que determinam a sua formação. Os sintomas de Ana O eram a paralisia e os distúrbios do pensamento. Hoje, o sintoma da colega da sala de aula é a recusa-se a comer. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego, para referir-se aos 3 sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório da energia psíquica e é onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, nessa teoria são atribuídas ao id,
que é regido pelo princípio do prazer. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id e as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade, que, com o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos, pensamento. O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais, são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais. Para compreender a constituição do superego, é necessário introduzir a ideia de sentimento de culpa. Nesse estado, o indivíduo sente-se culpado por alguma coisa errada que fez, ou que não fez e desejou ter feito. Alguma coisa considerada má pelo ego, mas não necessariamente perigosa ou prejudicial. Por que então é considerada má? Porque alguém importante para ele, como o pai, por exemplo, pode puni-lo por isso. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado dessa figura de autoridade. Portanto, por meio dessa perda, deve-se evitar fazer ou desejar fazer a coisa má, mas o desejo continua, e por isso existe a culpa. Uma mudança importante acontece quando essa autoridade externa é internalizada pelo indivíduo. Ninguém mais precisa dizer não. É como se ele ouvisse essa proibição dentro dele mesmo. Agora, não importa mais a ação para sentir-se culpado. O pensamento, o desejo de fazer algo mal, se encarrega disso. E não há como esconder de si mesmo esse desejo pelo proibido. Com isso, o mal-estar instala-se definitivamente no interior do indivíduo. A função de autoridade sobre o indivíduo está realizada permanentemente pelo superego. É importante lembrar aqui que, para a psicanálise, o sentimento de culpa origina-se na passagem pelo complexo de Édipo. O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também aspectos ou partes inconscientes. É importante considerar que esses sistemas não existem como uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com o outro e em determinadas circunstâncias sociais. Isso significa que, para compreender alguém, é necessário resgatar sua história pessoal, que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive. A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar esse desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade, deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar essa deformação da realidade, chamados de mecanismos de defesa. São processos inconscientes realizados pelo ego, isso é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. O ego, uma instância a serviço da realidade, mobiliza esses mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função dos perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Recalque: o indivíduo não vê, não ouve o que ocorre.
existe a supressão de uma parte da realidade. Esse aspecto, que não é percebido pelo indivíduo, faz parte de um todo, e ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. É como se, ao ler essa página, uma palavra ou linhas não estivessem impressa, e isso impedisse a compreensão da frase e desse outro sentido para o que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como uma permissão, porque não ouvimos o não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade. A formação reativa é quando o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e para isso o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo disso são atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que escondem o seu oposto, no caso, o desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo, que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe. É o caso da mãe. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica.
Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, na passagem do século XIX para o século XX, afirmava que, ao construir sua teoria, ele não pretendia formar convicções, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais, etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram radicalmente o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud foi um médico vienense que alterou radicalmente o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação sistemática desses problemas levou Freud à criação da psicanálise. O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional. Enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa obra durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A psicanálise como método de investigação caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e palavras, ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos.
A prática profissional refere-se à forma de tratamento, à análise, que busca o autoconhecimento ou a cura que ocorre por meio desse processo de investigação. Atualmente, o exercício da psicanálise acontece de muitas formas. É usada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientação. É aplicada no trabalho com grupos, instituições. A psicanálise também é um instrumento importante para a análise e a compreensão de fenômenos sociais relevantes, as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência, etc. Compreender a psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de suas obras, como a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, dentre outras. Compreender a psicanálise significa também percorrer, no nível pessoal, a experiência inaugural de Freud e buscar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo as resistências interiores, pois se ela foi realizada por Freud, não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista. Freud formou-se em medicina na Universidade de Viena, em 1881, e especializou-se em psiquiatria. Trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia e deu aulas de neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde se dedicar integralmente à vida acadêmica e de pesquisador. Começou então a clinicar, atendendo pessoas acometidas de problemas nervosos. Obteve, ao final da residência médica, uma bolsa de estudos para Paris, onde trabalhou com Jean Charcot, psiquiatra francês que tratava as histerias com hipnose. Em 1886, retornou a Viena e voltou a clinicar. E seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica. Em Viena, o contato de Freud com Joseph Breuer, médico e cientista, também foi importante para a contribuição das investigações. Nesse sentido, o caso de uma paciente de Breuer foi significativo. Ana O apresentava um conjunto de sintomas que a faziam sofrer: paralisia com contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Esses sintomas tiveram origem na época em que ela cuidava do pai enfermo. No período em que cumprira essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam a um desejo de que o pai morresse. Essas ideias e sentimentos foram reprimidos e substituídos pelos sintomas. Em seu estado de vigília, Ana O não era capaz de indicar a origem de seus sintomas, mas sob o efeito da hipnose, relatava a origem de cada um deles, que estavam ligados a vivências anteriores da paciente, relacionadas com o episódio da doença do pai. Com a rememoração dessas cenas e vivências, os sintomas desapareciam. Esse desaparecimento não ocorria de forma mágica, mas devido à liberação das reações emotivas associadas ao evento traumático. A doença do pai e o desejo inconsciente da sua morte. Breuer denominou método catártico o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos, que não puderam ser expressos na ocasião da vivência, desagradável ou dolorosa. Essa liberação de afetos leva à eliminação dos sintomas. Freud, em sua autobiografia, afirma que desde o início de sua prática médica usara a hipnose, não só com objetivos de sugestão, mas também para obter a origem da história dos sintomas. Posteriormente, passou a utilizar o método catártico
e, aos poucos, foi modificando a técnica de Breuer. Abandonou a hipnose porque nem todos os pacientes se prestavam a ser hipnotizados. Desenvolveu a técnica de concentração, na qual a rememoração sistemática era feita por meio da conversação normal. E, por fim, acatando a sugestão de uma jovem anônima, abandonou as perguntas e, com elas, a direção da sessão, para se confiar por completo à fala desordenada do paciente. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. E o penoso não significava. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. E o penoso não significava, necessariamente, sempre algo ruim, mas poderia se referir a algo bom, que se perdera ou que fora intensamente desejado. Quando Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas ideias, observou que muitas vezes eles ficavam embaraçados, envergonhados com algumas ideias ou imagens que lhe ocorriam. A essa força psíquica que se opunha a tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud denominou resistência e chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Esses conteúdos psíquicos localizam-se no inconsciente. Tais descobertas constituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Seu objetivo era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação a cura resultante o nome de psicanálise, em substituição ao de catártico. Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: o inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso aos sistemas pré-consciente e consciente, pela ação de censuras internas. Esses conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e terem sido reprimidos, isso é, foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é um sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não existem as noções de passado e presente. O pré-consciente refere-se ao sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência neste momento, mas no momento seguinte pode estar. O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção, o raciocínio. Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referia-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos. Isso é, na vida infantil estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais. Confirmava-se dessa forma que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa.
As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica. E é isso postulada a existência da sexualidade infantil. Essas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana da época, pela concepção vigente da infância como inocente. Os principais aspectos dessas descobertas são: a função sexual existe desde o princípio da vida. A função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento e não só a partir da puberdade, como afirmavam as ideias dominantes. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta, quando as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar associadas tanto no homem quanto na mulher. Essa afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles. No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência. Portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O prazer é erotizado, isso é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual. Fase oral. A zona de erotização é a boca. Fase anal. Zona de erotização é o ânus. Fase fálica. A zona de erotização é o órgão sexual. Em seguida, vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade, e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isso é, há um intervalo na evolução da sexualidade. Finalmente, na puberdade, é atingida a última fase, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo, a outra pessoa, ou o outro. Alguns autores denominam esse período exclusivamente como genital, incluindo o período fálico nas organizações pré-genitais, enquanto outros autores denominam o período fálico de organização genital infantil. No decorrer dessas fases, sucedem-se vários processos e ocorrências. Desses eventos destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da vida psíquica do indivíduo. Acontece entre 3 e 5 anos, durante a fase genital. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento e passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por meio da perda do amor do pai, o menino desiste da mãe, isso é, ela é trocada pela riqueza do mundo social e cultural. O garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas, por meio da identificação com o pai. Esse processo também ocorre com as meninas, com as figuras de desejo e de identificação invertidas. Freud fala em Édipo feminino. É necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender os dados e as informações colocadas, de modo dinâmico, e sem considerá-las processos mecânicos e compartimentados. Além disso, esses aspectos são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para a continuidade do desenvolvimento de sua teoria. No processo terapêutico é de postulação teórica. Freud inicialmente entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido. Posteriormente descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e consequências de uma situação real. Aquilo que o indivíduo assume de valor, aquilo que para o indivíduo assume valor de realidade é a realidade psíquica.
E isso é o que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva. O funcionamento psíquico é concebido a partir de 3 pontos de vista. O econômico: existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos. O tópico: o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e seu modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como um lugar psíquico. E o dinâmico: no interior do psiquismo existem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas, das quais a origem é a pulsão. Compreender os processos e os fenômenos psíquicos é considerar os 3 pontos de vista simultaneamente. A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, por meio de um objeto, a supressão desse estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autopreservação. Thanatos é a pulsão de morte, que pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. Sintoma, na teoria psicanalítica, é uma produção resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo em que se sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica, na tentativa de descobrir os processos psíquicos encobertos que determinam a sua formação. Os sintomas de Ana O eram a paralisia e os distúrbios do pensamento. Hoje, o sintoma da colega da sala de aula é a recusa-se a comer. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego, para referir-se aos 3 sistemas da personalidade. O id constitui o reservatório da energia psíquica e é onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, nessa teoria são atribuídas ao id, que é regido pelo princípio do prazer. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id e as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade, que, com o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. É um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos, pensamento. O superego origina-se com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais. Para compreender a constituição do superego, é necessário introduzir a ideia de sentimento de culpa. Nesse estado, o indivíduo sente-se culpado por alguma coisa errada que fez, ou que não fez e desejou ter feito, alguma coisa considerada má pelo ego, mas não necessariamente perigosa ou prejudicial. Por que, então, é considerada má? Porque alguém importante para ele, como o pai, por exemplo, pode puni-lo por isso. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado dessa figura de autoridade. Portanto, por meio dessa perda, deve-se evitar fazer ou desejar fazer a coisa má, mas o desejo continua, e por isso existe a culpa. Uma mudança importante acontece quando essa autoridade externa é internalizada pelo indivíduo. Ninguém mais precisa dizer não. É como se ele ouvisse essa proibição dentro dele mesmo. Agora, não importa mais a ação para sentir-se culpado. O pensamento, o desejo de fazer algo mal, se encarrega disso.
e não há como esconder de si mesmo esse desejo pelo proibido. Com isso, o mal-estar instala-se definitivamente no interior do indivíduo. A função de autoridade sobre o indivíduo está realizada permanentemente pelo superego. É importante lembrar aqui que, para a psicanálise, o sentimento de culpa origina-se na passagem pelo complexo de Édipo. O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também aspectos ou partes inconscientes. É importante considerar que esses sistemas não existem como uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com o outro, e em determinadas circunstâncias sociais. Isso significa que, para compreender alguém, é necessário resgatar sua história pessoal, que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive. A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar esse desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade, deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar essa deformação da realidade, chamados de mecanismos de defesa. São processos inconscientes realizados pelo ego, isso é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. O ego, uma instância a serviço da realidade, mobiliza esses mecanismos que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função dos perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Recalque: o indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Esse aspecto, que não é percebido pelo indivíduo, faz parte de um todo, e ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. É como se, ao ler essa página, uma palavra ou linhas não estivessem impressa, e isso impedisse a compreensão da frase e desse outro sentido para o que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como uma permissão, porque não ouvimos o não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade. A formação reativa é quando o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e para isso o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo disso são atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que escondem o seu oposto, no caso, o desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo, que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe. Que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas dessas mães, pode ser aterrador admitir essa agressividade em relação ao filho. Regressão é quando o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento. É uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Um exemplo é o da pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação, mas ao ver uma barata sobe na mesa aos berros. Com certeza, não é só a barata que ela vê. A projeção é a confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza algo de si no mundo externo,
e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso frequente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá conta que também o é, às vezes até mais que os colegas. A racionalização é quando o indivíduo constrói uma argumentação intelectual, convincente e aceitável, que justifica os estados deformados da consciência. Isso é uma defesa que justifica as outras. Portanto, na racionalização, o ego coloca a serviço do irracional e utiliza para isso o material fornecido pela cultura, ou mesmo pelo saber científico. O pudor excessivo, justificando com argumentos morais, e as justificativas ideológicas para os impulsos destrutivos que eclodem na guerra, no preconceito e na defesa da pena de morte. Além desse mecanismo de defesa, existem outros: denegação, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana, isso é, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso desse mecanismo não é em si patológico, contudo distorce a realidade, e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, ou melhor, ver a realidade como ela é.